Após chegar em 3 finais consecutivas, a Alemanha conquistou o título de tricampeã no Mundial de 1990 contra a Argentina. Alemães e argentinos protagonizaram um feito histórico, pois pela primeira vez uma final se repetiu em Copas seguidas. Confira essa e outras curiosidades no 8º episódio da nossa série História das Copas. Vai marcar, procurou, atirou e gol! A Copa de 1990 foi sediada pela Itália e contou novamente com a participação de 24 países. Assim como ocorreu em 1934, quando sediou o evento pela primeira vez e conquistou o título de campeã do mundo sob os aplausos de sua torcida, a Azurra sonhava em alcançar esse feito de novo. Porém, a missão não seria das mais fáceis, pois pela primeira vez, todas as seleções que já haviam sido campeãs mundiais se classificaram para a competição. Depois de 2 vices consecutivos, a Alemanha Ocidental sonhava em levantar a taça de tricampeã do mundo. A conquista viria em um momento histórico importante, já que um ano antes tivera início a reunificação do país com a queda do Muro de Berlim. Por isso, garantir o título seria uma espécie de celebração entre esses 2 mundos, já que era a última vez em que as Alemanhas competiriam separadas no futebol. Entre os campeões que disputaram o torneio, o Uruguai era o menos temido e nem de longe lembrava a Celeste Olímpica. Por isso, coube aos outros países a consolidação da tradição, como a Argentina, que ainda contava com seu gênio Maradona, a Inglaterra, que vinha com grandes craques como Gary Lineker, Ian Wright, Paul Gascoigne e David Platt. Além do Brasil, do técnico Sebastião Lazzaroni, que havia vencido a Copa América no ano anterior. A seleção canarinho dispunha de bons jogadores no elenco, como Romário, Bebeto e Renato Gaúcho. Entretanto, pela primeira vez, os brasileiros veriam sua seleção jogando de maneira defensiva, pois o esquema tático escolhido pelo treinador foi o 3-5-2. Apresentando um futebol pouco contundente, o Brasil passou da primeira fase, mas não convenceu. E já nas oitavas de final, encarou justamente a sua maior rival. Diante da Argentina, porém, os brasileiros disputaram a sua melhor partida. A boa exibição, contudo, não foi suficiente para conter os hermanos, que venceram o jogo por 1-0. A queda nas oitavas resultou na pior participação do Brasil em Copas desde 1966, quando caiu ainda na primeira fase daquele Mundial. Além da Argentina, Inglaterra, Itália e Alemanha também venceram seus jogos e se classificaram para a disputa das quartas de final. No entanto, o grande destaque ficou com a seleção de Camarões. Liderada por Roger Milla, a equipe africana fez história nesta Copa. Exibindo um futebol irreverente, alegre e envolvente, a seleção de Camarões era a antítese das principais seleções do mundo que disputavam o torneio. Chegaram nas quartas de final vencendo a Argentina logo no jogo de estreia e se classificando em primeiro lugar de seu grupo. Nas oitavas, ganharam da Colômbia por 2-1 e garantiram o posto de ser a primeira seleção da África a ir tão longe em uma Copa do Mundo. Nas quartas de final, porém, a sensação da Copa encararia a poderosa seleção inglesa. Em uma partida sensacional e histórica, o jogo foi disputado de igual para igual, com direito a viradas dos 2 lados e 2 pênaltis convertidos pelo inglês Gary Lineker. Camarões foi derrotado por 3-2, mas saiu da competição feliz. Afinal, nenhuma seleção africana havia chegado tão longe. Assim como a Inglaterra, a Alemanha também se garantiu para a próxima fase, bem como a Argentina e a Itália, que se enfrentariam na semifinal. Maradona, naquela época, já representava a figura de um grande herói na Itália, e o confronto seria realizado justamente na terra onde se idolatrava o jogador, que era o craque do Napoli e havia elevado o clube a outros patamares. No entanto, mesmo diante da fanática torcida, o argentino não se rendeu.
Os italianos saíram na frente com um gol de Schillaci, mas no segundo tempo a Argentina voltou mais ligada e empatou a partida, que acabou sendo decidida nas cobranças de pênaltis. Por 4-3, os hermanos levaram a melhor e despacharam a anfitriã, acabando com o sonho da Itália de ser o primeiro país a conquistar o tetracampeonato. Na semifinal, entre Inglaterra e Alemanha, houve outra disputa dramática, pois desde 1966, quando foram campeões, os ingleses não chegavam tão longe em uma Copa do Mundo. Porém, apesar de contar com grandes jogadores em seu elenco, o English Team não foi eficiente e acabou barrado pelo forte bloqueio alemão. A partida terminou empatada em 1-1. Nos pênaltis, os alemães venceram por 4-3 e garantiram novamente uma vaga na final da competição. Coube à Inglaterra realizar a disputa pelo terceiro lugar contra a Itália. Desta vez, os anfitriões fizeram a lição de casa e venceram os ingleses por 2-1. Beckenbauer, treinador da seleção da Alemanha, tinha talvez a sua última chance de conseguir o que apenas o brasileiro Zagallo havia alcançado: vencer uma Copa do Mundo como técnico e jogador. Mas para isso era preciso passar pela Argentina, sua algoz no Mundial de 86. Pela primeira vez na história, uma final se repetia em Copas seguidas. Ainda com gosto da derrota no Mundial anterior, os alemães se prepararam para a revanche. Diante de 73 mil pessoas, as duas seleções entraram em campo em busca do tricampeonato mundial. Quem esperava, contudo, um grande espetáculo se decepcionou com o primeiro tempo, marcado pela troca de passes e sem nenhuma chance clara de gol. Na segunda etapa, porém, a Alemanha voltou melhor e disposta a vencer. Maradona, envolvido na marcação alemã, exibiu uma atuação apagada em campo. Quando a partida se encaminhava para a prorrogação, Forlan foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti aos 40 minutos do segundo tempo. Brima bateu forte no canto e garantiu a vitória dos alemães por 1-0. Beckenbauer e sua equipe espantavam de vez a síndrome do vice-campeonato. Após disputarem 3 finais consecutivas, agora conquistaram o título e se uniam à Itália e ao Brasil como tricampeões mundiais.